Bem-vindo ao Caminho com Jesus, é um caminho de fé, e hoje nós iremos para mais um dia da nossa jornada de 90 dias e já estamos no dia 18. Que coisa boa, né? Em 90 dias iremos caminhar pelo Novo Testamento completo. Eu sou Jenny Almeida, cristã, e como serva do Senhor eu tô aqui pra gente mergulhar juntos na Palavra de Deus e entender, aplicar no nosso dia e espalhar essa mensagem tão linda, né? Então abre sua Bíblia e vamos mergulhar juntos comigo aí em Marcos capítulo 6. O meu título aqui tá Jesus em Nazaré. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos do que estavam escutando ficaram admirados e perguntavam: de onde é esse homem que consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia ali perto dali. E a missão dos 12 discípulos, agora no mesmo capítulo 6, versículo 7 de Marcos. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora. E na saída sacudam o pé de suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender de seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Que coisa mais linda, né? Eita Deus! Versículo 14. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte, e alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado? Por isso esse homem tem poder de fazer milagres? E outros diziam que ele era Elias. Mas alguns afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado? Pois tinha sido Herodes, mesmo que havia mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-los na cadeia. E ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei você é proibido casar com a esposa do seu irmão. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E, quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo.
Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias estava esperando. Nesse dia, Herodes deu um banquete para as pessoas importantes de seu governo, altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galiléia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou, e Herodes e seus convidados gostaram muito da dança. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. E jurou. Prometeu que daria o que você pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela foi e perguntou à sua mãe: o que deveria pedir? E a sua mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. E no mesmo instante a moça voltou depressa onde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo. E Herodes ficou muito triste, mas, por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. Mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs no prato e deu à moça, e ela entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram e levaram o corpo dele e o sepultaram. Versículo 30. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os seus apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele disse-lhes: venham, vamos sozinhos para um lugar no deserto a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. E quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim que vão aos seus sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmo comida a eles. E os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Abre parênteses. Olha como é diferente, né? A gente leu exatamente essa mesma passagem na visão de Mateus, né? E aqui a gente está lendo na visão de Marcos, né? Olha como é importante a gente entender, né? Aqui o detalhe. Lá não tinha essa informação. E aqui em Marcos 6 tem essa informação, né? Que eles iriam comprar o pão, mas eles precisariam de 200 moedas de prata. E, pelo que dá a entender aqui, eles não tinham. Fecha parênteses, vamos continuar no versículo 38. E Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Ali Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Olha que coisa mais linda. Depois partiu os pães e entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Foram 5.000 homens que comeram os pães. Versículo 45, ainda em Marcos 6. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, ao lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu o monte a fim de orar ali. E quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho.
E ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade porque o vento que soprava contra eles. E já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água e ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. E todos ficaram apavorados com o que viram. Mas logo Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados. Que a mente deles estavam fechadas e eles não tinham entendido os milagres dos pães. Vou abrir um parênteses aqui. Marcos não cita que Pedro, foi convidado a andar pelas águas quando ele chamou ali Jesus de fantasma. Marcos pulou essa parte, não escreveu. E olha que engraçado, né? Eles tinham recém saído de um grande milagre. Eles pegaram nas suas próprias mãos poucos pães e poucos peixes. Eles tinham acabado de ver aquele grande milagre. Foram mais de 5.000 homens que se alimentaram. E ainda sobrou 12 cestos cheios. Mesmo assim, ainda faltava milagre para eles acreditarem. Fecha parênteses. Versículo 53. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. E quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região e começaram a trazer os doentes em camas e os levaram para o lugar onde sabiam que Jesus estava. E em todos os lugares aonde ele ia, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixassem pelo menos tocar na barra de sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Eita, glórias a Deus! Que coisa mais linda, né, gente? Jesus é lindo, 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 lindo. Chegamos ao fim de mais um dia da nossa jornada, com fé em Jesus. Que a leitura de hoje tenha tocado seu coração, que te aproxime desse amor maravilhoso, que tá aqui em cada palavra. E eu tô aqui, eu fico radiante lendo, eu não quero parar de ler. E assim, eu fico imaginando a cena. Eu espero que você consiga imaginar também a cena. E que a paz do Senhor Jesus esteja com você. E até amanhã, onde a gente vai mergulhar em mais um capítulo para que a gente possa, sentir esse amor maravilhoso, que o Espírito Santo esteja contigo e se transborde na sua vida. E o mandamento de hoje é: não cobiçarás, E a ação é: agradeça pelo que você tem. E o versículo para você postar e compartilhar é Marcos 6, versículo 41. Tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, deu graças a Deus. Que coisa linda, Ele agradeceu. Sabe quando a gente vê a resposta e a gente já fala: graças a Deus, deu certo. Ali, Jesus deu graças, já sabendo do milagre que ia acontecer. Que possamos fazer isso, dar graças a Deus antes de ver o resultado. Que Jesus, multiplique ali, aquele pouquinho de fé que a gente tá, que Ele multiplique a nossa fé no dia de hoje, E a frase que você pode postar e colocar é: Jesus multiplica o pouco que temos. Quer confiar nele mesmo assim? Sim, a resposta vai ser assim, Que Ele esteja contigo no dia de hoje. A paz do Senhor Jesus esteja com você.